Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte, 100% você. Já comigo, um olá para você que nos acompanha pelo Rádio Clube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kschniewski. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2013 e no programa de hoje vamos trazer as informações da 8ª rodada da Taça Guanabara, que vai definir os classificados para as semifinais do turno do Cariocão, além das informações do futebol nacional e internacional, com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. E acompanhe também a estreia do Círculo Esportivo, com todas as informações sobre os esportes olímpicos e alternativos que fazem a cabeça do povo brasileiro. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Flamengo com quem é o Flamengo mesmo? Com o Fabrício Teixeira, é quem tá escrito aqui na pauta, Ulisses Valentim, só que o Ulisses não tá aqui, cara. Começando pelo Flamengo com o Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diedro. Semana tranquila no Flamengo e preparação para a homenagem a Zico. Vamos agora ao destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Olá, Diedro. Corinthians não poderá levar público em seus jogos da Libertadores após a tragédia em Oruro. Confira os resultados de 2 estaduais. Tá certo, vamos partindo então para o destaque do Botafogo com Leonardo Peçanha. Líder do Grupo A, Botafogo precisa vencer o Boa Vista para garantir vantagem nas semifinais da Taça Guanabara. Vamos agora ao destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro Soares. Olá, Diego. O Tricolor sofre um show de bola do Grêmio. É isso aí, vamos então ao futebol internacional com Roberta Pires. Olá, Diego. Confira o resultado dos principais campeonatos nacionais pela Europa. E fechando o giro inicial de destaques, vamos ao Vasco com Luiz Felipe França. Olá, Diedro. Eletrobras rescinde contrato com o Vasco. Atacantes desfalcam o time da Colina na última rodada da Taça Guanabara. Tá certo. Isso e muito mais você vai conferir aqui no Gol Rádio Clube, que está começando agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Campeonato Carioca, resultados da 7ª rodada e jogos da 8ª rodada com Felipe Bruno. Beleza, Diedro. Pela 7ª rodada da Taça Guanabara, Madureira 2, Bangu 3, Resende 1, Friburguense 1, Boa Vista 1, Olaria 0, Macaé 1, Nova Iguaçu 0, Vasco 2, Audax Rio 0, Quissamã 1, Duque de Caxias 1, Volta Redonda 1, Fluminense 3, Flamengo 1, Botafogo 0. Pelo Grupo A, o Botafogo é o líder com 14 pontos. Em segundo lugar está o Vasco com 13. O Madureira é o terceiro com 11 pontos. Em quarto está o Friburguense com 8 pontos. O Volta Redonda é o quinto com 6 pontos. O Quissamã é o sexto com 5 pontos. Em sétimo está o Nova Iguaçu com 4 pontos. E em oitavo, o Olaria com 3 pontos. Pelo Grupo B, o Flamengo é o líder com 19 pontos. O Fluminense é o segundo com 15 pontos. O terceiro é o Boa Vista com 13. Em quarto está o Bangu com 11 pontos. Mesma pontuação do Audax Rio na quinta colocação. Em sexto está o Macaé com 7 pontos. O Resende é o sétimo com a mesma pontuação. O oitavo é o Duque de Caxias com 5 pontos. Nesse final de semana acontecerão os jogos da 8ª e última rodada da Taça Guanabara. Confira os jogos todos pelo horário de Brasília. Sábado às 4 da tarde no Eduardo Guinle tem Friburguense e Macaé. No Laranjão tem Nova Iguaçu e Resende. E em Moça Bonita tem Bangu e Volta Redonda. Sábado às 6h30 no Raulino de Oliveira tem Olaria e Flamengo. Domingo, 4 da tarde, em Engenhão tem Botafogo e Boa Vista. E Moça Bonita, Fluminense e Madureira. Na Rua Bariri tem Audax Rio e Quissamã. E no Marcisão tem Duque de Caxias e Vasco, Diego. É isso aí, rapaz, panorama completo do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. E vamos seguindo com o Gol Rádio Clube agora com o noticiário dos grandes clubes cariocas, começando pelo Flamengo. Flamengo. Quem traz as informações é Fabrício Teixeira. A semana foi de tranquilidade para o rubro-negro carioca. No último domingo, o Flamengo enfrentou o Botafogo pela 7ª rodada do Cariocão. O único gol da partida foi marcado por Hernani, em um lance de oportunismo dentro da área.
Com a vitória, o Fla chegou aos 19 pontos e garantiu não só a classificação para a semifinal, como também o primeiro lugar geral da Taça Guanabara. Isso garante ao Flamengo a vantagem do empate na fase final. Apesar da classificação antecipada, o técnico Dorival Júnior deixou bem claro que irá com força total para cima do Olaria. As únicas mudanças do time devem ser a entrada de Renato Abreu no lugar de Elias. O volante fará um trabalho de reforço muscular visando a fase final do Carioca. Também visando a semifinal, Carlos Eduardo e Gabriel devem entrar no time titular para ganhar em ritmo de jogo. O Flamengo encara o Olaria no próximo sábado, no estádio Raulino de Oliveira, às 6h30 da noite pelo horário de Brasília. E fora dos gramados, a diretoria só pensa na homenagem a Zico. No dia 2 de março, um dia antes do Galinho completar 60 anos, o Flamengo irá inaugurar a estátua do maior ídolo de sua história na sede da Gávea. O modelo foi escolhido pelo próprio Zico. A diretoria solicitou ao eterno camisa 10 que enviasse uma foto de sua preferência para a homenagem, e ele escolheu a comemoração de um gol contra o Botafogo em 1989 pela Taça Rio. Essa é a quarta estátua inaugurada em homenagem ao ex-jogador, que já teve uma na Calçada da Fama do Maracanã e 2 no Japão. Diedro. É isso, qualquer homenagem ao Zico é justa, porque foi um dos grandes jogadores do futebol nacional e também do futebol mundial e um grande nome do Flamengo de todos os tempos. Agora eu gostaria de perguntar, o Flamengo com 19 pontos ganhos, com 4 pontos a mais do que o segundo colocado do próprio grupo, o segundo colocado na classificação geral do próprio campeonato, que é o Fluminense, o único que ganhou 2 clássicos de todos os clássicos que foram realizados nesse campeonato. Na verdade, o único time que ganhou clássico nesse campeonato. Gostaria de perguntar para vocês qual o segredo do Flamengo nessa primeira fase, nesse primeiro turno de Campeonato Carioca. Eu não sei dizer, não é uma ciência exata. Porque o time que a gente pensou que não ia fazer um 2013 bom, tá surpreendendo todo mundo. 19 pontos só teve um empate, né? O resto vitórias. Não dá pra dizer, mas o que a gente pode ressaltar é que o trabalho do Dorival no início do ano está sensacional. Ele acertou uma forma de jogar, né? O Flamengo jogando os 3 atacantes. Ele já vinha insistindo desde o ano passado, jogando os 3 atacantes, só que teve um período de instabilidade e ele mudou o esquema. E esse ano ele voltou a jogar os 3 atacantes. É uma forma que tá dando super certo, mas eu acho que futuramente pode ser uma forma equivocada. Eu acho que ele deveria também mudar um pouco o esquema, variar um pouco o jogo do Flamengo. Não, eu gosto muito desse esquema com 3 atacantes e eu acho interessante a gente dizer que no começo do ano a diretoria estava buscando o Mano Menezes para substituir o Dorival, né? E o Dorival respondeu com resultados, né? Que é mais importante. Sim, eu tenho uma coisa a falar que, até por esses fatores que o Diedro falou, do Flamengo ser o primeiro colocado do grupo e também do campeonato todo, ele tem prioridade nas semifinais e nas finais. Se ele empatar, ele passa pra final, e se ele empatar na final, ele é campeão. Isso aí vale muito, né? E vendo o time do Flamengo como é que tá, a gente sabe que Carioca não é parâmetro pra nada e que os garotos têm que ser testados agora. Entrou até no jogo do Botafogo, Igor Sartori, não fez nada porque não teve nem tempo, não tinha mais armação, não tinha nada. Mas é bom testar os garotos agora do que deixar pra cima do brasileiro, a gente lá quase caindo ou saindo da zona da Libertadores, botar pressão em cima de um garoto. Essa questão da boa campanha do Flamengo também teve ano passado. O Flamengo fez a melhor campanha do grupo e se fosse uma campanha geral seria a melhor campanha. Só que chegou na semifinal contra o Vasco, perdeu. Eu acho que no ano passado não tinha essa questão do empate. Esse ano tem essa vantagem, mas eu acho que também não conta muito não, porque pelo andar da carruagem, acho que os 4 grandes vão classificar, e aí clássico é clássico, né? Vamos ver se a camisa vai pesar na semifinal. Em relação ao Dorival Júnior, eu ainda acho que ele não tá muito firme no cargo ainda. Ele conseguiu uma sequência de vitória, mas parece que a diretoria, não sei, ainda tá com o pé atrás. Por ele ser da gestão passada também, da gestão da Patrícia Morim. Mas acho que é isso. O que vai fazer ele deixar ele forte no cargo vai ser essa continuação de vitórias. São os resultados. E essa vantagem para a próxima fase é muito boa. É isso. Depois a gente volta a falar mais sobre o Flamengo, que vem fazendo uma campanha sensacional nessa Taça Guanabara. Mas vamos seguindo com o Gol Rádio Clube e agora é hora de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações com Felipe Bruno. Bem, Diedro, pela Taça Libertadores da América, o atual campeão Corinthians empatou com o São José da Bolívia pelo placar de 1-1.
Porém, a notícia mais importante do jogo foi a morte trágica de Kevin Espada, de 14 anos, torcedor do São José, atingido por um sinalizador partido da torcida do Corinthians. Após o incidente, 12 torcedores do Corinthians tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça boliviana. Eles ficaram presos em Oruro por tempo indeterminado. A Conmebol determinou que o clube paulista não poderá contar com seus torcedores nos jogos dentro e fora de casa. Pelo Campeonato Paulista, em jogo atrasado da segunda rodada, o São Paulo venceu o São Caetano pelo placar de 3-2. Nesse final de semana teremos a 9ª rodada do Paulistão. No sábado, às 6h30, o São Paulo enfrentará o Linense. No domingo, às 4 da tarde, o Palmeiras enfrentará a União Barbarense. No mesmo horário, o Corinthians enfrentará o Bragantino. E no domingo, às 6h30 da noite, o Santos enfrentará o 15 de Piracicaba. Nesse final de semana, teremos as quartas de final da Taça Piratini, primeira fase do Campeonato Gaúcho. O jogo em destaque é o Clássico Grenal, que acontecerá no domingo às 4 da tarde pelo horário de Brasília, no Estádio Centenário de Caxias do Sul. Pelo Campeonato Paranaense, o domingo às 4 da tarde pelo horário de Brasília, teremos o Clássico Atletiba, pela 10ª rodada do primeiro turno. Pela Copa do Nordeste, acontecerá nesse final de semana os primeiros jogos da semifinal. O Asa enfrentará o Ceará no domingo às 4 da tarde. E também no domingo, às 6h30 da tarde, Fortaleza enfrentará o Campinense. E uma notícia que acabou de chegar. O São Paulo foi punido pela Conmebol após o incidente na final da Copa Sul-Americana contra o Tigre no estádio do Morumbi. Como as partidas dentro de casa contra o The Strongest e o Arsenal estão muito próximas, o tricolor sofrerá a punição contra o Atlético Mineiro no dia 17 de abril. Além de não poder jogar no Morumbi na última rodada, o São Paulo também recebeu uma multa de R$200 mil, Diego. É isso, as informações do futebol nacional e os campeonatos pelo Nordeste já tem os vencedores de primeiro turno. É isso. Depois a gente vai trazer essa informação pra você melhor. Essa nota do São Paulo foi trazida pelo nosso repórter ali, Luiz Felipe. Isso aí, o pessoal. Apurou. Pessoal que tá aí na apuração, correndo atrás. Ele foi ali rapidinho em São Paulo, né? Pegou. É isso aí, bacana. Ele ligou pra Conmebol, ele falou pessoalmente com o Nicolas Leoz pra poder pegar essa informação. Chegou pro Nicolas e falou: prazer, sou Luiz Felipe França. Pois é, inclusive eu gostaria de convidar você. Eu sou jovem, criativo, dinâmico, para vir para a equipe do Gol Rádio Clube. Nós temos vagas para pessoas jovens, criativas, dinâmicas. E aí você vai chegar aqui e vai poder falar: prazer, fulano de tal. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. E o momento agora é o do Botafogo. Botafogo. As informações do Alvinegro com Leonardo Peçanha. Às vésperas da última rodada do primeiro turno do campeonato estadual, o nome do atacante Rafael Marques voltou a ser notícia em General Severiano. O treinador Oswaldo de Oliveira pensa em relacionar o jogador para a partida contra o Boa Vista, às 4 horas de domingo no Engenhão. A última aparição do desacreditado atacante ocorreu no dia 18 de outubro do ano passado, na vitória sobre o Vasco durante o Brasileirão. Tem 15 partidas disputadas, mas nenhum gol marcado pelo Glorioso. O adversário do Alvinegro na semifinal da Taça Guanabara deve ser o Fluminense, segundo colocado no Grupo B. O Boa Vista, com 13 pontos ganhos, tem chance remota de classificação. Precisa vencer o Botafogo e torcer por derrota do Fluminense contra o Madureira. É isso aí, a volta da panela de pressão do Botafogo depois da derrota para o Flamengo no clássico da última semana. E foi levantado um dado que acaba atrapalhando o trabalho do Oswaldo de Oliveira, é que desde que ele chegou, apenas 33% dos pontos em clássicos foram conquistados pela equipe do Botafogo. O que me impressiona é o seguinte: o Oswaldo de Oliveira sempre contestado pela torcida, até por alguns jogadores, mas ele é o queridinho da diretoria, né? Sim. É impressionante como não tiram ele do cargo logo. Tem que deixar cicatriz, tem que marcar. Não, eu vejo que o Oswaldo, a diretoria do Botafogo deu um voto de confiança pra ele, porque ano passado ele conseguiu levar o time a uma boa colocação. Não chegou a Libertadores, que era o objetivo, mas fez o time do Botafogo jogar bem. Só que esse ano ele tá se equivocando, tá sendo teimoso também com a forma de jogar, que não tá dando certo. Todo mundo tá enxergando isso, não só os torcedores, mas toda a imprensa, todo mundo tá enxergando o erro do Oswaldo. E eu acho que se ele continuar não ouvindo os torcedores e tendo só escutando a filosofia dele, eu acho que ele vai cair.
Não, eu queria só falar rapidinho sobre o leve desentendimento que o Jefferson teve com o Seedorf, né, dentro de campo. Sim. Mas que parece que a imprensa transformou isso no racha do Botafogo. E não foi isso tudo que a imprensa divulgou, né? Foi apenas, não rifa a bola, foi uma discussão dentro de campo mesmo, que a imprensa transformou numa briga. E o que o Jefferson falou tava certo, não é o Seedorf que dá as ordens, é o Osvaldo. É verdade, eu também concordo. Mas também o Seedorf não falou nada demais, falou, tipo, toca a bola, faz uma coisa dessa, e a imprensa que transformou o Seedorf falou. Sobre o que o Leandro falou, eu acho que treinador não tem que ouvir torcedor. Porque o torcedor tá ali, torcedor influenciado, dependendo da facção dele, dependendo da facção dentro lá das torcidas. Acho que então o treinador não tem que ouvir torcedor. Eu acho que se a gestão dele como treinador está sendo ruim, o Botafogo tem que aproveitar agora, que ainda não começou o Campeonato Brasileiro, para demitir. Eu acho que a torcida tá reclamando demais. O time do Botafogo é instável? É. Mas tem conseguido os resultados. É o líder do grupo B. E o líder do grupo A, quer dizer. E eu acho que é isso. O torcedor do Botafogo reclama muito mais do que os outros torcedores do Rio. É impaciente. Sinceramente, é muito mais impaciente. Então eu acho que o trabalho não é de todo mal. Eu concordo com você. Eu acho que o Osvaldo fez o time do Botafogo ter um meio de campo que jogue bonito. Só que a instabilidade. O Botafogo ainda não consegue ser aquele time de ganhar 3, 4 partidas consecutivas. Sempre tá tendo um tropeço nesses jogos, mas eu acho que o trabalho do Osvaldo não tá sendo tão ruim assim como as pessoas estão criticando. Eu queria também destacar que o Osvaldo foi prejudicado, né, nessa partida contra o Flamengo pelas contusões, que o Felipe Gabriel se contundiu novamente. E aí teve que fazer substituições que não são impensáveis, substituiu cedo, botou o garoto Cidinho. Cidinho também que era uma aposta do Botafogo, mas não tá se mostrando mais aquilo tudo. Mas é um jogador novo ainda, ainda vai se estabilizar, é um jogador que ainda vai passar por cima e por baixo ainda. Eu acho que tem muito a crescer ainda pelo Botafogo. É isso aí, essa daí é a resenha do Botafogo. O Botafogo que passa por esse momento de instabilidade interna, a torcida criticando o trabalho do Osvaldo de Oliveira. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. As semifinais, final da Taça Guanabara, podem responder muito o que pode acontecer com o Osvaldo de Oliveira e com a direção do Botafogo já para esse primeiro semestre de 2013. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, partindo agora para o noticiário do Fluminense. Fluminense. As informações com Leandro Soares. Aos que esperavam uma partida nivelada, assistiram uma fraca atuação do tricolor carioca e uma excelente partida do Grêmio. Destaque para a atuação do argentino Barros, que marcou um gol e deu 2 passes para os outros 2. O Fluminense até teve maior posse de bola durante o jogo. No entanto, o time não conseguiu encaixar o seu estilo de jogo. Chateados com a derrota, a torcida vaiou e reclamou do time, principalmente do técnico Abel Braga, que deixou os meias Deco e Thiago Neves na reserva. E a noite ruim tricolor teve mais um episódio. Após as reclamações dos torcedores, Thiago Neves não gostou da atitude da torcida e fez duras críticas ao comportamento dos tricolores. No entanto, nesta sexta-feira, o jogador voltou atrás e pediu desculpas por suas declarações infelizes. Pelo Carioca, o Fluminense volta a atuar neste domingo contra o Madureira às 4 horas em Moça Bonita. A partida pode marcar a classificação do tricolor para as semifinais da Taça Guanabara. Para isso, é necessário que o Fluminense apenas vença o seu jogo. É com você, Gê. É isso aí, essa daí as notícias do Fluminense que teve um revés aí que não era esperado contra o Grêmio dentro de casa na segunda rodada da Taça Libertadores. Grêmio que vinha de uma derrota para o Deportivo Huachipato do Chile. O Huachipato que acabou perdendo em casa para o Caracas e o grupo acabou embolando todo mundo tem 3 pontos. O Grêmio é líder pelo saldo de gols. O Caracas é o segundo. O Fluminense está na lanterna do campeonato por conta dos 3-0 que sofreu. É o famoso grupo dos visitantes, né? Exatamente. Porque nenhum mandante ganhou até agora. A questão do Fluminense não foi só a derrota,
a questão foi como a derrota aconteceu, né? Todo mundo esperava um jogo duro, que poderia até o Grêmio ganhar por 2-1, 3-2. Só que o Fluminense entrou muito apático em campo e não produziu o que todo mundo esperava do atual campeão brasileiro, e também porque estreou super bem na Venezuela e no Engenhão não jogou bem. Agora, o Thiago Neves estava querendo o quê, né? Que a torcida pegasse ele no colo. Pô, o ingresso é caro, o time não jogou nada. Ele mesmo é um que já não veio jogando nada. Queria que a torcida aplaudisse ele, pô, tem limite. E a torcida também já não morre de amores por ele, né? Depois da passagem dele pelo Flamengo, ele ainda dá uma declaração dessa. Vai dar uma declaração e depois vai pedir desculpas. Aí vai ficar nessa pra sempre agora. Eu queria rapidinho destacar aqui um trecho da notícia que eu vi do Deco dando entrevista. E só achei a atitude dele legal, que ele falou assim, que todo mundo tá falando desse beijo que o Fred deu na motoqueira, mas que a gente não tá ressaltando. Agora entrou em pauta, mas que a gente não ressaltou tanto o assunto do acidente lá em São José, né, na Bolívia. Eu achei legal a atitude do Metro. Mas aí é que tá. Foi meio. Foi o Deco que falou isso, né? Sim. Foi meio o Deco jogar uma cortina de fumaça naquilo que tá acontecendo, né? Tudo bem, eu acho que não tem porquê o que o Fred faz na vida pessoal dele, se ele beijou a motoqueira no meio da rua, no sinal, é um problema dele, é um problema dela também. Eu acho que é muita espetacularização sobre algo que acontece na vida pessoal do Fred. E também acho que não foi isso que se refletiu em campo. Mas, claro, a brincadeira vai existir, a gozação vai existir. E o pior disso tudo é a imprensa cair na pilha dos torcedores e acabar pegando isso como um gancho. Ô Diego, pergunta aqui da internet, chegou agora. O que você anda fazendo além de sucesso? Pois é. Não faço a mínima ideia, nunca nem sucesso eu faço. Ele é um cara jovem, criativo. Mas diga aí, ó. O Fluminense, eu acho que tem um clima, pelo que amigos que são setoristas do Fluminense estão vendo o clima de estabilidade entre aquela galera que conversa ali depois do treino, as laranjeiras, pessoal ali da imprensa. Não sei, já frequentei ali. Tá bom. Abraço pra todo mundo que cobre aí os grandes clubes do Rio, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. É do nosso amigo Luiz Felipe Sá, né? E aí ele tá... o clima entre os jogadores não é mais aquele do ano passado, dá pra sentir uma certa indiferença entre os próprios jogadores e o treinador. Tanto que o Deco e o Thiago Neves ficaram no banco e já mostraram insatisfação com isso. O Deco, na sua entrevista, disse que não, mas já dava pra perceber um clima de instabilidade no grupo do Fluminense. É isso, seguindo então com o programa, eu queria pedir pra você desligar esse negócio aí que tá tocando, porque vai sair aqui no ar. Tudo bem, beleza. O alarme do celular ali da nossa ouvinte que está acompanhando aqui o programa acabou de tocar. Ela levantou o rolo de macarrão ali pra ele. Não tem problema nenhum. É da motoqueira falando que pode processar o Fred. Tem essa também ainda. Os ouvintes que eles podem vir aqui participar do programa. Sim, claro. R$5 a entrada. Ainda mais se for um ouvinte jovem, criativo. E por aí vai. Vamos então seguindo com o programa. O destaque agora é para o futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As informações com Roberta Pires. No campeonato alemão, os times do top 3 do torneio venceram os últimos jogos da 22ª rodada. Por 3-0, Borussia Dortmund venceu o Eintracht Frankfurt. Bayern Munique venceu o Wolfsburg fora de casa por 2-0. E o Bayer Leverkusen venceu o vice-lanterna Augsburg por 2-1. O Bayern de Munique segue mais líder do que nunca com 57 pontos. Em segundo, o Borussia Dortmund com 42 e o Bayer Leverkusen fecha o top 3 logo atrás com 41 pontos. Barcelona segue líder com folga no Campeonato Espanhol. Na última rodada, venceu Granada fora de casa por 2-1. O Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 3-0 fora de casa. O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2-0 no Santiago Bernabéu. A tabela do campeonato segue com Barcelona com 65, Atlético de Madrid com 53 e Real Madrid com 49 pontos. No futebol francês, o líder Paris Saint-Germain perdeu para o Sochaux fora de casa. O PSG segue com 51 pontos. Correndo atrás da primeira colocação, o Lyon aplicou uma goleada no Bordeaux, 4-0 na casa do adversário. O Olympique, terceiro colocado, também venceu, 1-0 sobre o Valenciennes, e assim chegou aos 46 pontos. No campeonato inglês, Manchester United é líder com 65 pontos. Manchester City perdeu para o Southampton por 3-1 e ficou com os mesmos 49 pontos, em segundo lugar.
O Chelsea, na terceira colocação, venceu o Wigan por 4-1. No italiano, o líder Juventus perdeu para o Roma e continuou com 55 pontos. O Napoli empatou com o Sampdoria e somou 1 ponto, agora com 51. A Lazio perdeu para o Siena e se distanciou do Napoli. O time da capital italiana agora tem 44 pontos. No Campeonato Português, Porto e Benfica estão empatados com 49, seguido por Paços de Ferreira atrás com 35 pontos. Porto venceu o Beira-Mar por 3-0 dentro de casa, o Benfica venceu a Académica por 1-0 e já Paços de Ferreira apenas empatou por 1-1 com o Nacional. Aproveitando o gancho do futebol internacional, resultados da Liga dos Campeões da UEFA oitavas de final na terça-feira, dia 12 de fevereiro. Celtic 0, Juventus 3, Valência 1, Paris Saint-Germain 2. No dia 13, quarta-feira, Shakhtar Donetsk da Ucrânia 2, Borussia Dortmund. Real Madrid 1, Manchester United também 1. Na terça-feira, agora dia 19, no estádio do Dragão, Porto 1, Málaga 0. E no Emirates Stadium, Arsenal 1-3, Bayern de Munique. E na quarta-feira, Galatasaray, Schalke 04, 1-1 e Milan 2, Barcelona 0. Show de resultados. É isso aí, os próximos jogos, terça-feira 5, quarta-feira dia 6, terça-feira dia 12 e quarta-feira dia 13. Tem os resultados também da Liga Europa, mas como a Liga Europa é muito jogo, eu não tô afim de falar. O mais importante é que o Chelsea ontem empatou com o Sparta Praga no último minuto em Stamford Bridge e avançou para a próxima fase. Pois é, tem os confrontos das oitavas. Um prêmio de consolação pro Chelsea esse ano, né? Pois é, vamos lá. Confrontos das oitavas: Vitória Pilsen, Fenerbahçe, Benfica e Bordeaux, Ansri e Newcastle, Stuttgart e Lazio, Tottenham Internazionale, Levante, Rubin Kazan, Basel e Zenit, Steaua Bucareste e Chelsea. Vitória Pilsen, que é um time bem gelado. Deve ser bom. Pois é, Já tomou time. Vitória Pilsen? Destaque para a derrota do Barcelona, né? Que perdeu por 2-0 fora de casa. E talvez possa. Acho que o Milan vai jogar da mesma forma que o Chelsea atuou ano Pois é, tem um cara. E pode já sair bem cedo o Barcelona da Liga dos Campeões. Parece que os times europeus estão descobrindo como bater o Barcelona, né? O Milan anulou o Barcelona, totalmente. Pois é, e só mais uma informação, foi definido o último campeão continental que vem para a Copa das Confederações no jogo no dia 10 de fevereiro. Nigéria venceu o Burkina Faso por 1-0 e Nigéria vem para a Copa das Confederações no meio do ano, que vai ser realizada aqui no Brasil. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube para encerrar o programa de hoje. Vamos às informações do Vasco da Gama. Vasco. O noticiário do Cruz Maltino com Luiz Felipe França. Na quinta-feira, a Eletrobras, patrocinadora master do Vasco, emitiu uma nota sobre a rescisão com o clube. O vínculo assinado em 2009 era válido até junho desse ano e rendia cerca de 16 milhões anuais. De acordo com a publicação no Diário Oficial, a Eletrobras alega que o Vasco não cumpriu com o dever de regularizar sua situação fiscal. Instaurou um processo administrativo contra o clube e a multa rescisória que deverá ser paga pelo Vasco será de R$392 mil. O clube ainda irá definir se mantém a marca estampada no próximo jogo ou não, mas para o retorno do Carioca, a montadora japonesa Nissan já está apalavrada para assumir a parte principal da camisa. Sem poder contar com os atacantes Leonardo, com uma tendinite no tendão do pé esquerdo, e Tenório se recuperando de um edema na panturrilha esquerda, Gaúcho repetirá o trio ofensivo das primeiras rodadas do Carioca: Carlos Alberto, Bernardo e Éder Luiz. Assim, a formação do Cruz Maltino para a última rodada da Taça Guanabara contra o Duque de Caxias, no Moacisão, na tarde de domingo, será Alessandro no gol, Ney, Dedé, Renato Silva, Jason forma a defesa, no meio Abuda, Wendel, Pedro Ken e o trio ofensivo Carlos Alberto, Bernardo e Éder Luiz. É com você, Diedro. Isso aí, o Vasco da Gama tentando garantir a classificação para as semifinais da Taça Guanabara, classificação que até a última rodada estava seriamente ameaçada, mas uma vitória do Bangu contra o Madureira praticamente selou a passagem do Cruz Maltino para as semifinais da Taça Guanabara. A última rodada foi excelente pro Vasco, né? Que via sua classificação bem perigosa, agora tá bem tranquilo, apenas uma vitória, talvez até um empate, coloque o time Cruz Maltino na semifinal. Os problemas extracampo do Vasco são sempre uma dor de cabeça para a diretoria, né?
resolveu os problemas dos jogadores. Agora já veio a Eletrobras rescindindo o contrato. Sorte que tem essa decisão aí esse apalavramento com a Nissan. Mas que também não é para ficar muito crente disso, porque do jeito que a fase tá, né? Tem uma nuvem negra em São Januário, né? Desde o ano passado essa nuvem negra não sai de lá. Do jeito que a fase tá, até o Carlos Alberto tá jogando bola. Pois é, tá tudo muito complicado no Vasco da Gama. Inclusive, essa semana teve uma Kombi que pegou fogo. Kombi do Vasco da Gama que pegou fogo na subida da linha vermelha, rapaz. Deu um problema, deu um nó no trânsito. E agora, como os jogadores vão pro estádio? Não, mas o Vasco tem um ônibus bonito lá. Como é que apagaram o fogo? Né? Tem um ônibus bonito, cedido lá por aquela empresa que cedeu ônibus para todo mundo aí no Rio de Janeiro. Tem uma piada aqui do padrão Ulisses de qualidade, que é: se tem uma nuvem negra, por que não chove na piscina pra botar água potável lá, né? Nossa! Piada enviada aqui pelo Carlos Alberto. Até teu padrinho. Tá certo, então. Chega de falar de Vasco da Gama, vamos embora. Chega. Vamos embora. Chega porque nós somos... nós somos um programa de só gente jovem e criativa. Só gente jovem e criativa, Prazer, então... Sou o Gol Rádio Clube. É isso aí. Vamos fechar o programa de hoje. Antes, uma última informação. Os dois campeonatos que fecharam o primeiro turno foram o Campeonato Pernambucano, no qual o Náutico foi campeão do primeiro turno. Também jogando sozinho. E o Campeonato Sergipano, no qual o River Plate foi campeão do turno. Contra o Boca? Não, informação é informação. Deixa eu só ressaltar aqui que falaram que o Ceará foi o campeão baiano desse ano, né? Porque venceu Vitória e Bahia. Nossa. Falaram isso. Chega, né? Piada Chega. sua, né? Pode admitir. Não, tava rolando pelas redes sociais. Chega, vamos embora. Tchau, Luiz Felipe França. Valeu, Diego, foi um prazer estar aqui nesse programa jovem e criativo. Valeu, muito obrigado, Leandro Soares. Valeu, Diego, prazer, Soliano Soares. É isso aí, valeu. Felipe Bruno. Obrigado, pessoal jovem e criativo. É isso aí, Fabrício Teixeira. Diego, só mandar um abraço aqui pro nosso amigo jovem criativo Leonardo, que passou essa semana por uma operação delicada, né? Aonde? Eu não sei o nome do hospital não, mas ele passou. Mas é uma mudança simples de sexo. Tá. Mas semana que vem ele estará aqui nessa não bancada. Sei como, se vai ser Leonardo, se ele vai botar, sei lá, Leandro em tua homenagem, pode ser. Pois é, então, findadas as devidas homenagens, o Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kschniewski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre futebol. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Gol Rádio Clube, um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kschniewski.